da Academia Fiscal na área, com mais um vídeo, mais uma mini aula da nossa maratona de cálculos do ICMS. É o nosso último vídeo que está indo para o ar, né? Foi aí uma sequência de 5 ou 6 vídeos onde nós podemos abordar alguns aspectos de cálculo em relação ao ICMS. O tema de hoje vai ser cálculo do SIAP, mas a gente falou aí do cálculo da FCI nos vídeos passados, falamos também do cálculo da redução da carga tributária, redução da base de cálculo do ICMS, falamos de descontos condicionais e incondicionais, falamos da composição da base de cálculo quando o IPI está inserido na base de cálculo, quando não está, os reflexos disso. E hoje nós encerramos a nossa maratona com o último vídeo, que é o cálculo do SIAP. Lembrando que todo este conteúdo, de forma muito mais detalhada, de forma muito mais analítica, faz parte do nosso super curso de ICMS, IPI, rotinas prática de fechamento fiscal, onde nós não só estudamos toda a estrutura do tributo, mas como essa estrutura vai ser inserida dentro do meu fechamento fiscal. Então o SIAP, por exemplo, é um dos itens que está na análise do fechamento fiscal, qual é o impacto, né? E a gente vai passar aqui para vocês a questão do cálculo, mas existem muitas outras variáveis que envolvem a questão do SIAP, como a emissão da nota, o período de apuração, a inserção para a tomada de créditos e tudo mais. Perfeito? Então, a gente vai finalizar esse último vídeo da nossa maratona, vai ficar aqui por tempo limitado, tanto no Instagram quanto no YouTube, vai ficar somente no período aí até o final de setembro, e depois ele vai ser removido do ar, e até o final de setembro nós vamos estar com esse super curso de ICMS, IPI, prática de fechamento fiscal. Perfeito? Então, sem mais demoras, vamos lá para o nosso cálculo do SIAP, né? Primeiro, a gente explicar para vocês o que, na verdade, é esse SIAP, né? Então, o SIAP ele é um crédito aproveitado a partir da aquisição de um ativo imobilizado, e aí existem regras para a determinação, primeiro, para identificar e classificar o que é um ativo imobilizado, ok? Não serão todos os ativos imobilizados que darão direito ao crédito do SIAP, perfeito? Essa é uma primeira análise que tem que ser feita em relação à apropriação do crédito. A classificação fiscal do item como um ativo imobilizado. Existe um regramento, tanto do ponto de vista contábil quanto do ponto de vista da legislação federal, a Lei 12973 e o CPC, salvo engano, o CPC 27, vão determinar quais são os critérios para o enquadramento de um item como ativo imobilizado, ok? Lá no curso a gente explica direitinho quais são essas regras para determinar se o bem deve ser imobilizado ou não. Partindo do pressuposto que o contribuinte vá lá e atenda aquelas regras, né, ele vai efetivamente classificar o item lá na sua escrita fiscal como um ativo imobilizado. Porém, para fins da legislação fiscal, principalmente para fins da legislação do ICMS, em específico, seguindo aí a regra da Lei Complementar 87/96 e replicado na maior parte dos estados, esse é um ativo que ele tem que ser um ativo produtivo, perfeito? Então lá no nosso curso a gente explica exatamente o que é um ativo produtivo, tá? Então o primeiro passo é identificar esse ativo produtivo através do CFP 1551, 2551, que foi a sua classificação fiscal, perfeito? O segundo passo é identificar o frete, tá? O transporte, conhecimento de transporte que efetivamente transportou esse ativo imobilizado, claro, aí desde que o ônus tenha sido suportado pelo adquirente, tá? Terceiro passo, eu vou identificar se há um diferencial de alíquotas pago em relação a essa operação, e aí efetivamente só haverá um diferencial de alíquotas se esse ativo imobilizado foi adquirido fora do estado. A gente sabe que tem uma regra, o diferencial de alíquotas, e aí não confundir, porque nós temos 4 institutos distintos
que a gente também aborda lá no nosso curso, é diferencial de alíquotas, diferencial partilha, antecipação, ICMS antecipado e substituição de diferencial de alíquota. São 4 institutos completamente diferentes entre si e que cada um tem um impacto tributário distinto, um regramento e uma conduta tributária distinta. Perfeito? Isso se você adquirir o ativo imobilizado de fora do estado, ele também vai entrar no cômputo do cálculo. Então é um erro bem comum nas empresas desprezar este valor pago a título de diferencial de alíquota e também em relação ao frete para adicionalmente calcular o SIAP. Então fica aí um ponto de atenção que esses 2 itens são bem comuns passar no meu fechamento e eu não analisar ali, ok? Por isso que a gente tem essa metodologia dos 8 pontos do fechamento fiscal 100%. Nesses 8 pontos a gente consegue mapear todo o fechamento, todos os índices e todas as situações possíveis e passíveis de erro ou de omissão e que vai impactar no meu fechamento. Então a análise do crédito ativo imobilizado é um dos itens no fechamento fiscal que a gente deve olhar sobre esses 2 aspectos, né? Não verificar no meu checklist se de fato o cálculo está sendo considerado o frete daquele transporte, daquele ativo e o diferencial de alíquota. Tá? Terceiro passo, eu vou identificar o valor total das saídas ou prestações do mês. Então, no meu relatório do livro fiscal, eu vou considerar ali o valor total das saídas, desprezando a exportação. Para a exportação eu tenho uma regrinha específica, porque a exportação é uma operação que está amparada na incidência, mas que tem uma manutenção do crédito. Quando a gente for calcular aqui o coeficiente, nesse 4º passo eu vou considerar todas as saídas, todas as operações e prestações do mês. Vou também identificar o valor das saídas das operações tributadas e o valor das saídas das prestações isentas ou não tributadas. E aqui nesse item 6 eu não vou considerar as operações de exportação, porque as operações de exportação eu tenho a manutenção do crédito. Por que eu preciso identificar o valor total das saídas tributadas, isentas e não tributadas? Porque o princípio da não cumulatividade, como a gente já falou e discute um pouco no nosso curso, ele está atrelado ao aproveitamento de crédito em relação a uma saída tributada. Então, para aquele percentual em cuja saída não é tributada ou está amparada por isenção ou não incidência, se não houver uma regra específica para a manutenção do crédito, que é o caso da exportação, eu tenho que estornar. Efetivamente, como a gente está falando do cálculo do crédito ativo imobilizado, eu já parto de um coeficiente que irá considerar apenas o percentual das operações tributadas. E é isso que a gente vai explicar aqui para vocês. Então esse é um fluxo que eu vou seguir, um fluxo de 6 etapas, bem mapeado, e aqui eu consigo amarrar direitinho a estrutura para que eu faça o cálculo. Eli, o meu sistema aqui é parametrizado, então eu tenho que analisar e verificar se o parâmetro está seguindo essas diretrizes. Então no meu fechamento eu vou verificar se o parâmetro utilizado no sistema, ele de fato está seguindo essas diretrizes. Quando a gente faz um processo em algumas empresas, em alguns clientes, quando a gente faz um processo de levantamento de crédito, um dos itens que a gente vai analisar é a composição do SIAP, para ver se o sistema está parametrizado de forma correta e ali ele está trazendo os coeficientes corretos. E a gente vai explicar para você agora como que a gente chega nesse coeficiente. Então mapeei 6 passos, está aqui, ok? A gente parte para a estrutura do cálculo. Então eu tenho lá um valor de ativo imobilizado, o valor da máquina, ali, do equipamento, R$10.000. Foi uma operação interestadual, então saiu de um estado X e veio para São Paulo, operação interestadual 12%, então tem um ICMS destacado lá na nota de 1.200. Tem um frete na operação interestadual 12%, tem lá no CTE ou no DACT um valor correspondente àquele frete, o ICMS do frete de 150.
E eu tenho aí um diferencial de alíquota de R$ 600. Por quê? Porque na operação interna, 18%, teria um ICMS de 1.800. Na operação interestadual, 1.200. A diferença da alíquota, ou o diferencial de alíquota, 6%, equivale a R$ 600 nessa operação. Ok? ICMS destacado na nota, ICMS destacado no conhecimento e transporte, diferencial de alíquotas recolhido na apuração. Identifiquei lá, aqui no nosso exemplo, um valor total de saídas total do livro fiscal, resumo, 1.595.640.000. Identifiquei também no meu livro fiscal, através do meu livro fiscal, o total das saídas e prestações que foram tributadas. E a diferença são as operações isentas ou não tributadas. Ok? Tudo é extraído do meu livro fiscal e analisado no meu fechamento. A minha base de crédito aqui é 1.950, é a base de crédito. Por que é? Como eu cheguei nesse valor aqui, com essa base de crédito? 1.200 mais 150 mais 600, tá? Que totaliza aqui os nossos 1.950. Essa é a minha base de crédito, porém ainda não é o meu crédito. Eu preciso identificar o coeficiente. Ok? Como é que eu identifico esse coeficiente? Eu vou dividir as minhas saídas tributadas pelo total das saídas. Então, divido saídas tributadas pelo total das saídas. E aí eu tenho um percentual que vai dar de 70,47%, ou seja, o meu total de saídas tributadas corresponde a 70,47% das minhas saídas totais. E a gente converte para fator, 70,47% vira 0,7047, ok? Este é o meu fator, este é o meu coeficiente de crédito. Automaticamente, o que eu desprezo aqui é o percentual em relação às saídas isentas e não tributadas. Agora, sobre este valor de 1.950, eu aplico o meu coeficiente. Então, 1.950 vezes 0,70,47, o meu percentual, tá? Posso pegar aqui então esse percentual de 70,47 já convertido e multiplicar pelo 1.950. Então, eu chego aqui no valor com o fator de 1.374,18, ou seja, sobre a minha base total de créditos aqui, sobre esse total de créditos, de elementos que geram direito a crédito, eu posso me apropriar de 70,47%, porque este é o percentual das minhas saídas tributadas pelo ICMS em razão do total das minhas saídas. É este o racional construído para chegar neste coeficiente, ok? Aplico sobre a minha base tributada, ou o meu direito de crédito, aliás, e chego nesse valor. Já posso apropriar ele? Esse já é o meu crédito definitivo? Não. Eu vou me apropriar a razão de 1,48 avos. Então, todo mês eu venho aqui, durante 48 meses, no período, e aproprio uma parcelinha, que neste nosso caso vai equivaler a 28,63. Então, todo mês esse cálculo ele é replicado, tá? E aí este fator aqui ele vai ser modificado. Por quê? Porque você nunca vai ter períodos subsequentes ou meses subsequentes com a mesma estrutura, com o mesmo total de saídas, o mesmo total de saídas tributadas, não. Isso aqui é variável. Então, essa variável vai influenciar diretamente aqui na composição deste percentual. Ok? E aí, todo mês eu vou aproveitando o valor correspondente a 1,48 avos, a depender deste fator aqui.
até o fim do período. Ok? Então, de forma geral, bem objetiva e prática, essa é a estrutura que eu tenho que seguir. Mapeei lá em 6 passos o que eu tenho que observar para o cálculo do SIAP, transportei isso aqui para uma referência numérica e este valor depois vai ser emitido um documento fiscal, e existem uma série de outros impactos, vai ser lançado no bloco G, e todos esses elementos a gente explica para vocês lá no nosso curso de ICMS, IPI, práticas de fechamento fiscal. E a gente trabalha mais outros exercícios, faz apurações, né? Nesse curso a gente vai efetivamente fazer 2 apurações envolvendo todo o fechamento fiscal, inclusive cálculo do SIAP. O legal deste curso é que a gente vai fazer junto com você, passo a passo, como eu estou te explicando aqui, a gente vai fazer isso no fechamento. E aí depois vai ter 2 vídeos de explicação detalhada, conferindo com você como que foi feito a apuração, e aí a gente espera que a sua apuração bata bonitinho com a nossa. Por isso que a gente tem bastante teste lá, bastante exercício para quando a gente chegar lá na apuração, seguir os 8 passos, a gente faz uma apuração e um fechamento show de bola. Perfeito? Então, o último vídeo dessa maratona, teremos outras maratonas no futuro em relação a outros tributos aí, mas por enquanto a gente vai ficando por aqui. Esperamos que você tenha gostado desta maratona. Aproveite para estudar, aproveite para se aprofundar, e a gente espera vocês lá no nosso curso de ICMS IPI Práticas de Fechamento Fiscal, que vai ser lançado aí até o final deste mês de setembro. Bacana? Se você gostou desse vídeo e da toda a série, compartilhe com os demais profissionais, faça com que este vídeo chegue a outros profissionais, e deixe aí seu like e seu comentário, porque isso aí é muito importante para que a gente consiga atingir o maior número de pessoas possíveis e levar o conhecimento aí para todos eles. Ok? Muito obrigado, fiquem com Deus e um abraço.